Olá pessoal, vamos à nossa correção do TD de Matemática do nono ano para a prova parcial da segunda etapa, ok? Bem, vamos lá, nós temos aqui a nossa primeira questão que diz o seguinte, né? Sendo A igual a raiz de 5 mais 2 e B igual a raiz de 5 menos 2, a expressão A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado equivale a... Bem, eu posso resolver isso aqui de duas maneiras, né? Primeira maneira é resolver cada substituição, né, de cada letra pelo seu valor na expressão dada aqui. Então ela ficaria mais ou menos assim. Nós teríamos a ao quadrado, seria a raiz de 5 mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 5 mais 2 vezes raiz de 5 menos 2, mais raiz de 5 menos 2 ao quadrado. Ok? E aí, fazendo uma observaçãozinha, ou três observações, né? Raiz de 5 mais 2 ao quadrado se resolve como um produto notável, onde eu vou ter o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai me dar 5, mais 4 raiz de 5 mais 4. Somando os números que não têm raiz, 9 mais 4 raiz de 5. Tranquilo? Bem, fazendo aqui o segundo, se você prestar atenção, esse segundo, ele é a mesma coisa. Só, né, que não... O segundo não, desculpa. O último, né? Vou fazer logo esse aqui, tá? Esse aqui é o mesmo, só que com o sinal de menos, tá bom? Então vai ser os mesmos cálculos, só vai trocar isso aqui por um menos, consequentemente isso aqui pelo menos, e a resposta final vai ficar 9 menos 4 raiz de 5, certo? O do meio, que é mais mesmo, esse aqui do meio também é um produto notável, é o produto da soma pela diferença, tá? Esse do meio, ele é o produto da soma pela diferença. E o resultado dele como produto notável é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, 5 menos 4, também conhecido como 1. Ok? Então, voltando para a nossa expressão, esse daqui deu 9 mais 4 raiz de 5. Então, aqui vai ficar 9 mais 4 raiz de 5. Menos duas vezes essa multiplicação todinha só vai dar o número 1. Mais este produto notável é 9 menos 4 raiz de 5. Vou colocar um parêntese aqui também. Eliminando esse parênteses, fazendo essa multiplicação e eliminando o segundo parênteses, nós vamos ter que esses dois são opostos, tá? Aqui tem um 4 que eu não coloquei. Então fica 9 mais 9 são 18, 18 menos 2, 16. Resposta certa, letra E. Essa é uma maneira de resolver isso aqui, tá? Uma segunda maneira é, já que nós também estamos fazendo cálculos de fatoração, seria lembrar que isso aqui nada mais é do que um trinômio quadrado perfeito. Então, quando você fatora o trinômio quadrado perfeito, você tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, coloca o sinal do meio e eleva a 2. Ou seja, basicamente eu só tenho que pegar o valor do A, subtrair do valor do B e o resultado elevar ao quadrado. Lembrando que o A é esse termo e o B é esse aqui, então eu tenho que fazer o valor do A, tá? Menos o valor do B, tá? Isso tudo vai ser elevado ao quadrado. Eu coloquei o parêntese porque esse menos aqui vai trocar o sinal dos números que estão depois, né, dentro do parêntese. Então vai ficar menos raiz de 5 mais 2. Só que tudo isso ao quadrado, tá bom?
Cortando aqui o 5, o raiz de 5, raiz de 5 fica 2 mais 2, 4. 4 ao quadrado também é 16. Tá? Ou você faz aquele cálculo todo, ou você faz esse cálculo todo. Tá bom? Vamos à próxima questão. Próxima questão também é de produtos notáveis, né? Você só tem que tomar cuidado que, como essa raiz aqui está esticada, tudo isso aqui é o primeiro termo, tá? E todo o segundo, depois do sinal de mais, é o segundo termo. Então, nós temos aqui o quadrado da soma de dois termos, ok? Se temos o quadrado da soma de dois termos, pela fórmula dos produtos notáveis, vai ser o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, note que eles são sempre parecidos, mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso aqui é o quadrado, certo? Essa raiz aqui é para todo mundo, então eu vou cortar esse expoente com esse índice, que não é mais não, que é menos. Então eu vou ficar com 3 mais raiz de 5, mais 2 vezes. Aqui eu tenho um produto de duas raízes. Eu posso escrever como uma raiz só e eles multiplicando aqui dentro dessa raiz, tá? Produto de duas raízes é a raiz do produto. Ok? Fechei. Mais o quadrado também vai cortar o índice aqui com o expoente. Vai sobrar 3 menos a raiz de 5. E mais uma vez, ó, vou cancelar esses dois termos aqui. Vai ficar 3 mais 3, que eu vou escrever aqui, 6, mais 2 vezes o que está dentro aqui da raiz. Só que o que está dentro da raiz é um produto notável, é o quadrado, é o produto da soma pela diferença, que vai me dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então, dentro da raiz eu vou ficar com 9 menos 5, porque o expoente aqui vai cortar com índice. E 9 menos 5 eu sei que é 4. E a raiz de 4 eu sei que é 2. Que quando eu multiplicar por 2 vai dar 4. Com mais o 6, chego nos 10. Ok, pessoal? Então, esse número aí, por mais incrível que pareça, o valor dele é 10. Tá bom? Vamos à próxima questão. Próxima questão, questão do IFCE, né? Aproximando os valores de raiz de 5 e raiz de 3 até a segunda casa decimal, obtemos 2,23 e 1,73 respectivamente, né? Se é respectivamente, esse é o raiz de 5 e esse é o raiz de 3. Qual o valor de 1 sobre raiz de 5 mais raiz de 3? Se você fosse substituir inicialmente, você veria que ia ter que fazer uma divisão até bem complicada, tá? Então, para evitar isso, né, é para isso que existe a racionalização, é para que você não faça divisões muito complicadas, né? Então, você vai racionalizar. O que é racionalizar? É pegar o denominador, que é um número irracional, e transformar ele no número racional. Como é que você faz isso? Sempre, né? No caso aqui de dois termos, você vai usar o fator racionalizante, que vai ser esse aqui que eu vou escrever de vermelho, que é sempre o mesmo par de termos, só que com um sinal trocado, chamado de conjugado. Tá? Então você vai criar uma fração. Essa fração ela sempre vai ser formada pelo que está no denominador. Tá? No caso aqui, deste caso especificamente, vai ser o mesmo par de raízes, só que com o sinal do meio trocado. Se aqui tem mais, no meu fator racionalizante é menos. Se aqui for menos, no meu fator racionalizante é o mais. Tá? E por que, que eu posso multiplicar isso aqui? Por que, que eu vou multiplicar isso aqui por esse número e vai manter o resultado? Porque se você pensar bem, ou se você cortar isso aqui com esse aqui, você vai ter 1. Então você está pegando o número 1 e está multiplicando essa fração. Só que um escrito de uma maneira diferente, né? Certo? Mas aqui equivale a 1. E quando você multiplica por 1, você não altera o resultado. Então agora eu vou racionalizar. 1 multiplicado por qualquer número é o próprio número, né? Porque 1 é um elemento neutro. E aqui embaixo eu vou ter um produto notável. Até vou colocar aqui, ó, 1 vezes, tá? E aqui embaixo vai ficar o raiz de 5 mais raiz de 3, e vai multiplicar o raiz de 5 menos o raiz de 3, tá bom?
Multiplicar por 1 é só repetir. E aqui embaixo, novamente, tem um produtos notáveis, o produto da soma pela diferença, que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Fazendo devagarzinho, tá? Todos os passos, ou quase todos os passos aqui, tudo bem? Vou repetir aqui o primeiro. Se eu pego raiz de 5 elevado ao quadrado, eu posso cortar o expoente com o índice, sobra 5. Se eu cortar aqui o índice com o expoente aqui, vai sobrar 3. Então, meu resultado final é 5 menos raiz de 3 sobre 2. Beleza, estaria terminado se ele não colocasse essa parte aqui, tá? Agora eu vou fazer o quê? Vou substituir, certo? Finalizou, só que eu quero continuar para chegar num dos itens que tem aqui. Então vamos substituir o raiz de 5 por 2,23. Vamos substituir o raiz de 3 por 1,73. Vamos fazer essa subtração e depois dividir por 2. Dividir por 2 é melhor que dividir por 3,96, né? Com certeza. Fazendo a subtração aqui, vai dar 1,6, né? Aliás, 0,5. Como é que vai tirar 1 dali? 0,5 sobre 2. Se você fizer a subtração aqui direitinho, tá? 3 para 3, 0. 7 para 2 não pode. Vou tirar 1 aqui do inteiro e vou ficar com 12 décimos. Né? Então fica 7 para 12, 5 e 1 para 1, 0. Tá? Então daria 0,550 sobre 2. Fazendo esta divisão, 0,25. Resposta certa, letra E. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 4, questão da Unip São Paulo, também é para você racionalizar. Você viu o raiz no denominador? Pode ter certeza, ele quer que você racionalize, tá? Então eu vou repetir o numerador, vou repetir a fração toda. E aí, olha, raiz no denominador. Olha, a resposta não tem nem denominador, imagine raiz no denominador. Então o que, é que ele quer que eu faça? Ele quer que eu racionalize, tá? E o fator racionalizante, eu vou olhar para o denominador, tá? E vou escrever este mesmo denominador aqui, só que trocando o sinal do termo do meio, tá? O conjugado de 2 mais raiz de 5 é 2 menos raiz de 5. E aí eu vou proceder à multiplicação. O 4 mais raiz de 5 vai multiplicar o 2 menos raiz de 5. E no denominador, o 2 mais raiz de 5 vai multiplicar o 2 menos raiz de 5. Tranquilo? Então vamos fazer as multiplicações. Aqui em cima, como eles não são iguais, os parênteses, nem conjugado, eu vou ter que distribuir um por um, tá? O 4 vai multiplicar o raiz de 2, o 4 vai multiplicar o raiz de 5. Quanto é que vai dar isso? Então, tração aqui grandão. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes menos raiz de 5 dá menos 4 raiz de 5, certo? Agora, o 5 vai multiplicar o raiz de 2 e o 5 vai multiplicar o menos 5. 5 vezes raiz de 2, raiz de 5 vezes 2 dá 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes menos a raiz de 5 daria menos raiz de 25. Ou menos raiz de 5 ao quadrado, fica ao critério de quem está fazendo. E raiz de 25 é 5, tá? Vou colocar logo aqui. Okay? E aqui embaixo eu poderia distribuir também, igual eu fiz em cima, já que é uma multiplicação. Só que essa multiplicação aqui ela pode ser feita de uma maneira mais fácil, né? Notaram que os dois são iguais, então inventaram um produto que é notado nesse tipo de multiplicação. Produtos notáveis, que resolve-se pelo quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Aqui em cima temos termos semelhantes, que eu vou poder somar ou subtrair. Sinais diferentes eu vou subtrair. Sinais diferentes, né? Eu também vou subtrair. Ok? 8 menos 5 vai dar 3. Menos 4 mais 2 dá menos 2. E aqui embaixo fica 4 menos 5. Tá? 4 menos 5 não dá para somar em cima. 4 menos 5 é menos 1. Nenhum item tem denominador. Quando o denominador for menos 1, ou um número negativo,
você vai fazer o quê? Você vai trocar os sinais do numerador, tá bom? Então, se o numerador tinha mais 3 menos 2 raiz de 5, vai ficar menos 3 mais 2 raiz de 5. Você não tem esse item? Tem sim. Tá? É só organizar. Todos eles começam com a raiz. Então, eu vou pegar isso aqui e vou começar com a raiz e termino com menos 3. Resposta certa, letra D. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Bem, questão 5, temos o seguinte. Simplifica as expressões. Muito produto notável, tá? E esses produtos notáveis são... Né? Quais são os produtos notáveis aqui que eu vou usar? Eu tenho o cubo da soma e o cubo da diferença, tá? O cubo da soma vai ser o primeiro número ao cubo mais 3 vezes o primeiro número ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro número e o segundo ao quadrado, e por fim o cubo do segundo. Quando aqui tem um menos, a única diferença é que o segundo e o quarto serão menos, tá? Só lembrar disso. Menos no meio, tá? No segundo aqui tem um menos, então no segundo e no quarto serão menos, ok? Voltando para o meu número, o que eu tenho ali é raiz de 3 menos 2 ao cubo. Então eu tenho menos. Pela formulazinha, eu vou pegar o primeiro, que é a raiz de 3, e elevar ao cubo. Mais 3, opa, mais não, né? Porque é menos, fica menos. Menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, que é um 2. Mais 3 vezes o raiz de 3 vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo, tá? Então isso aqui vai me dar raiz de 3 ao cubo, daria raiz de 27. Se você pegar 27 e fatorar, você vai ter 3 à terceira, né? Que já poderia ter colocado aqui dentro, era mais fácil. Quando você fizer 3 à terceira, o expoente fica maior do que o índice. Então, pelo que nós aprendemos, nós vamos fazer grupos com 2, né? Já que o índice é 2. Esse número vai sair da raiz. E quem vai ficar dentro da raiz é só o outro 3. Então, né, esse número aqui vai dar 3 raiz de 3. Sempre que você, tá? Sempre que você vai fazer a raiz quadrada de um número ao cubo, a resposta vai ser a raiz de A, tá? Como assim? A raiz de 5 à terceira é 5 raiz de 5. Isso quando é 3, tá? Maneira prática de lembrar, sempre que for 3 e 2, vai ficar um fora e um dentro, tá? A raiz cúbica de 3 à terceira é 3 raiz de 3. A raiz cúbica de 2 à terceira é 2 raiz de 2. É sempre os mesmos números dentro e fora, tá? Maneira rápida, parece muito isso aqui. Como é uma potência que aparece muito, é bom aplicar essa dica, tá? Ó, 3 à terceira que vai dar, né? Então vai ser 3 raiz de 3. Ok? Beleza? Ajuda muito, aparece muito, então vamos aplicar. Aqui está elevado ao quadrado. Presta atenção, aqui está elevado ao quadrado. Se você pega um número e eleva ao quadrado, você vai exportar o expoente com o índice. Vai sobrar apenas o 3 vezes o 2 que está ali depois. Estou resolvendo somente as potências, tá? Aqui tem o 3 raiz de 3 e o 2 ao quadrado que deu 4. E no último, 2 à terceira que dá 8. Vou fazer agora só as multiplicações que eu tenho para ser feita aqui, tá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Mais 3 vezes 4 aqui vai dar 12 raiz de 3, menos 8. Somando os termos semelhantes, eu vou ficar com 15 raiz de 3, certo? Menos 26. Então, isso daqui vai me dar 15 raiz de 3 menos 26, tá? Primeira conta, menos. Tudo isso foi só para fazer o primeiro, tá, pessoal? Agora vamos fazer o segundo, que é raiz de 3 menos 1 ao cubo. Como eu disse, vai ser o cubo do primeiro. Assim, lembrando, essa dica não pode ter nenhum número aqui na frente, não, tá? Só pode ter a raiz e acabou. Ok? Cubo do primeiro menos... Não, é mais aqui. Então aqui vai ser todo mundo positivo. Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, que é 1. Mais
3 vezes o raiz de 3 vezes 1 ao quadrado, mais o 1 ao cubo. Resolvendo as potências, né, já dei a dica que vai dar 3 raiz de 3. Aqui vai dar 3 vezes 3 vezes 1. Aqui vai dar 3 raiz de 3, né? 1 vezes 1 é 1, mais 1. Tranquilo? Somando os termos semelhantes, eu vou ficar com 6 raiz de 3. Aqui dá 9, mais 1, 10. Eu vou colocar porque meu espaço está acabando, tá bom? Então, esse segundo parêntese aqui deu 6 raiz de 3 mais 10, fecha parênteses. Vamos agora, né, eliminar os parênteses, trocar o sinal. Vai ficar menos 15 raiz de 3 menos 26, menos 6 raiz de 3 menos 10. Somando os termos semelhantes, né? 15 menos 6 vai dar 9 raiz de 3 e menos 26 menos 10 dá menos 36. Essa é uma maneira de fazer esta questão, tá bom? Você tem outra? Tem, mas vamos, por enquanto, ficar com essa resposta, ok? E agora de baixo, nós temos o quadrado da soma de 3 termos, né? Apesar nós temos um menos aqui. Como eu falei para vocês, eu acho mais prático para vocês, tá? Resolverem como uma multiplicação, tá bom? Então, resolvendo como uma multiplicação. Ah, eu quero fazer o produto notável. Beleza, não tem problema não. Eu aconselho a fazer como uma multiplicação, tá bom? Qualquer coisa eu faço depois. Então, esse 2 raiz de 3 vai multiplicar todo mundo que está no segundo membro. Depois o menos 3 raiz de 3 e por fim o menos 1. Aí é muita coisa, mas do outro jeito também é. Então vamos lá, multiplicando 1 por 1. 2 raiz de 3 vezes 2 da raiz de 3 dá 4 raiz de 9. Vou fazer só as multiplicações simples. Depois eu faço as raízes, seja lá o que for. Tá bom? 2 raiz de 3 vezes menos 3 raiz de 2 vai dar menos 6 raiz de 6. E como eu vou multiplicar por menos 1, repete. Agora, não é mais o primeiro, agora quem eu vou multiplicar é o segundo, tá bom? Esse aqui vai multiplicar também cada um que tem ali. Vamos fazer as multiplicações. Menos 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 dá menos 6 raiz de 6. Menos 3 raiz de 2 com menos 3 raiz de 2 dá mais 9 raiz de 4. E menos 3 raiz de 2 vezes 1 é só repetir. E o último número é 1. Multiplicar por 1 é repetir. Estou sendo repetitivo, mas é para repetir mesmo. Pronto, a multiplicação é isso aqui. Agora vamos ver o que dá para simplificar, né, em cada um. Só tem essas duas simplificações aqui possíveis. Como eu sei que raiz de 9 vai dar 3, só para não ficar muito grande aqui, tá? Vai dar 3 e 4 vezes 3 eu vou ficar com 12, tá bom? Aqui não tem nada para fazer, mas dá para somar com esse aqui. Então, menos 6 menos 6 vai dar menos 12 raiz de 6. Esse tem raiz de 3, esse tem raiz de 3. Então, vai dar mais 4 raiz de 3. Né? Esse aqui já foi feito. Esse aqui não foi feito ainda. Ó. Mais 9 vezes a raiz de 4, que é 2. Só que 9 vezes 2 vai dar 18. Esse aqui eu não mexi ainda, né? Vai ser com esse aqui. Menos 3 raiz de 2, menos 3 raiz de 2 dá menos 6 raiz de 2. E por fim ali, mais 1. Só que eu ainda tenho números para somar. Eu vou somar o 12 com 18 dá 30, com 1, 31. Menos 12 raiz de 6, mais 4 raiz de 3, menos 6 raiz de 2. Essa seria a resposta final. Grande assim, professor? Grande assim, tá bom? Vamos ao próximo. Sexta questão, nada menos do que fatorar as expressões. Já estamos craques em fatorar, né, desde o 8º ano, então, primeira fatoração, o fator comum. O que vai ficar dentro do parênteses? X mais Y. Acabou. Só isso. Só isso. O que está dentro do parênteses não dá para fatorar, não tem nenhum caso. Vamos à letra B. Letra B, fator comum é o 7. Se eu colocar o 7 em evidência, isso aqui vai ficar ao quadrado menos 35, tá? Pessoal,
só relembrando que todos são fator comum, tá? Quando você tem 7 ao quadrado menos 35, você tem que pensar como 7 vezes A vezes A. E o 35 como 5 vezes 7. Então, você observa que eles têm um fator comum, né? Qual é o fator comum? É o 7. Então, se eu pego esse 7 e tiro, coloco em evidência, o que vai sobrar vai ser A vezes A, que eu vou escrever como A ao quadrado, e o menos 5. Tá? É isso que eu estou fazendo, eu estou fatorando. Certo? O próximo, como é que seria do jeito que foi ensinado lá no 8º ano? Você tem 10x, então 10, você fatora o 10. 10 é 2 vezes 5 vezes x, menos 15. 15 é 3 vezes 5 vezes y. E o 20 é 2 vezes 2 vezes 5z. O que é que todos têm em comum? Você pode ver que todo mundo tem um 5. Então, o fator comum aqui é o 5. Eu estou tirando 5. Se eu tirar, no caso, dividir. Tá? Se eu divido aqui por 5, sobra 2x. Se eu divido aqui por 5, sobra 3y. Se eu divido aqui por 5, sobra 4z. Essa é a forma fatorada. O que é que esses três têm em comum? O fator 5. Então, dentro do parênteses, vai ficar 2x menos 3y mais 4z. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 7 também é para fatorar. Tá? E ao contrário do outro, não dá para colocar nada em comum, porque x ao quadrado e 64, eles não têm nada em comum. Tá? Então aqui é outra fatoração. Certo? No caso do item A, nós temos uma diferença de 2 quadrados. Como é que eu fatoro a diferença de 2 quadrados? Você tira a raiz do primeiro. A raiz de x ao quadrado é x. Você tira a raiz de 64, que é 8. Pronto. Aí você coloca uma vez esses dois termos multiplicando, uma vez esses dois termos subtraindo um do outro. Tá? Uma soma e uma diferença. A letra B também é uma diferença de 2 quadrados. Tá? Lembrando que 49 é 7 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 7 mais A vezes 7 menos A. Tira a raiz de 49, é 7. A raiz de A ao quadrado é A. Uma vez com mais, outra vez com menos. O próximo é um trinômio, né? Agora tem um problema que, além dos trinômios normais, nós também aprendemos os trinômios, né? Além dos trinômios quadrado perfeito, agora também aprendemos os trinômios do segundo grau. Então, nem sempre um trinômio vai ser um quadrado perfeito, mas eu tenho sempre que testar para ver se o são, tá? Então, vamos lá. Será que é um trinômio quadrado perfeito? Como é que eu faço? Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, coloco o sinal do meio e eleva a 2. E para saber se está certo mesmo, você faz 2 vezes 2a vezes 3b. Isso aqui dá 12ab. Então, é realmente o termo do meio está feito. Tá? O próximo só são 2, então é uma diferença de dois números que são quadrados perfeitos, porque seus expoentes são ímpares. Ou pares, desculpe. Então, você vai tirar a raiz do primeiro, raiz de a ao quadrado de a quarta é a ao quadrado, e você vai tirar a raiz de 16x ao quadrado, que é 4x. Vai escrever esses dois uma vez somando e outra vez subtraindo. Tranquilo e fácil. Tá bom, pessoal? Vamos à próxima questão. Questão 8, fatório novamente. Tá? O primeiro é uma diferença de dois quadrados. Você vai ter que tirar a raiz. Vai ficar com x e 2. Então, você vai ficar com x mais 2 vezes x menos 2. A letra B também é uma diferença de dois quadrados. Você vai tirar a raiz de cada um. Ou nem precisa, né? É só escrever os números que estão ali. A mais B vezes A menos B. O próximo é uma diferença, mas não é uma diferença de dois quadrados. É uma diferença de dois cubos. Quando você vai fazer a diferença dos cubos, o ideal é que você tenha esses números na forma de cubo. Como assim? 8 é 2 à terceira, tá? Então, e o x já está à terceira. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 2x
a terceira menos 1/3 é 1. Pronto, eu escrevi esse número na forma de uma diferença de dois números que você está vendo os expoentes 3, está vendo os cubos. E como é que eu fatoro? Repete esses dois números aqui, vezes esse primeiro ao quadrado. Se aqui tem menos, você coloca um mais, esses dois números multiplicando, e o segundo número ao quadrado, né? Resolvendo esse produto notável, que aparece aqui, certo? Essas potências que aparecem aqui, 2x ao quadrado vai me dar 4x ao quadrado, 2x vezes 1 vai dar 2x, e 1 ao quadrado é 1. Tranquilo? A letra B, D, né, no caso é a mesma coisa. 125 é 5/3. Então eu posso ter isso aqui escrito como 5x elevado a 3. E 27 é 3/3. Certo? Então é a soma de dois cubos. Como é que eu fatoro? Coloca o 5x e o 3. E aí vai colocar o 5x ao quadrado. Ou o resultado lá, você que sabe. Se aqui tem um sinal de mais, eu vou escrever o menos. O 5x multiplicando o 3, mais o 3 elevado a 2, tá? E aí, para terminar a minha conta, eu vou resolver as potências. 5x ao quadrado vai dar 25x ao quadrado. 5 vezes 3 vai dar 15. E 3 ao quadrado é 9. E acabou. Ok? Então nós temos aqui dois termos que parecem, né? A diferença de dois quadrados e a soma e a diferença de dois cubos, tá? Não existe fatoração da soma de dois quadrados, tá? Não a fatoração transformando em produtos, ok? Vamos à próxima. Questão 9. Ele quer que você siga os passos, né? Simplifique as frações algébricas seguindo os passos. Né? Primeiro você fatora o numerador, depois você fatora o denominador, se possível, logicamente, né? Depois você vai eliminar os fatores comuns e destacar a resposta e multiplicar o que sobrar, tá bom? Então vamos à letra A. A letra A, se você prestar atenção no numerador, todos dois têm a letra A elevada à terceira. Então vou fatorar o numerador, certo? Se eu fatorar o numerador por fator comum, sobra B menos 5 no numerador. Se eu fatorar o denominador, os dois também têm a letra A, só que ao quadrado. E aí dentro do parênteses fica B menos 5. Olha que legal, são fatores. Fatores podem ser cancelados, tá bom? Então eu posso cancelar o B menos 5 com o B menos 5. Sobraria A terceira sobre A ao quadrado. Só que isso aqui é uma divisão de potência de mesma base, né? Você repete a base e subtrai os expoentes. Vai dar A elevado a 1 ou simplesmente A, tá bom? Próximo, você tem aqui 1, 2, 3, um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu fatoro o trinômio quadrado perfeito? Eu tiro a raiz do primeiro, eu tiro a raiz do último, eu coloco o sinal do meio e eu elevo a 2. Embaixo, o denominador aqui, não dá para fatorar. Por que não dá? Porque não tem nada em comum, então você bota só dentro do parênteses, tá? Às vezes colocar o menos, mas aqui nem isso precisa. Só o x menos y. Note que aqui tem um quadrado, aqui são 2 e aqui é 1. Então aqui também é uma diferença de dois quadrados. Você vai subtrair os expoentes. Os dois de cima, se eu tiro 1, vai sobrar x menos y elevado a 1, ou simplesmente x menos y. Tá? A letra C, você poderia dizer que não tem nada em comum, mas tem. Você poderia colocar a raiz de 2 em evidência, né? Porque aqui a raiz de 6 é 2 vezes 3. Então você poderia tirar uma raiz de 2. Se eu tenho 6 e dividir por 2, sobra 3. Se eu tenho raiz de 2 e dividir por raiz de 2, sobra só 1. Sobre, embaixo, não tem nada a ser fatorado. Vou deixar raiz de 3 mais 1 dentro de um parênteses. Olha, são iguais. Então isso aqui vai dar raiz de 2. Aí alguém poderia ter falado assim, professor, não podia ter racionalizado, não? Eu fui naquela outra questão, eu vi raiz de denominador, vou racionalizar. Lógico que você poderia, tá? Se você racionalizasse, presta só o tempo que você vai demorar, tá? Se você fosse racionalizar isso aqui, né? Vamos distribuir. Ficaria raiz de 18 menos raiz de 3
mais raiz de 6 menos raiz de 2 sobre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 18, pelo que você aprendeu, é 3 raiz de 2, certo? Menos 3 raiz de 2 mais raiz de 6 menos raiz de 2. Esse aqui corta com esse. Tudo bem? Então aqui embaixo vai sobrar 2. Eu comi aqui uma raiz, né? Eu comi aqui uma raiz, peraí. Raiz de 6 vai dar raiz de 18. Aqui é raiz de 6, eu botei um 3, tá? Aqui é um raiz de 6. Tá dando uma diferençazinha na resposta. Ok? Então, vamos fazer apagar aqui e começar de novo. Aqui vai dar 3 raiz de 2. Esse aqui corta com esse. Menos raiz de 2 sobre 3 menos 1, 2. Então, isso aqui ficaria 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Olha aí, perdi um tempo enorme, né? Como eu poderia ter só fatorado. Sempre acontece isso? Não, raramente. Mas esse caso aqui poderia ser feito por fatoração ou por racionalização. Fica ao critério de quem está fazendo, tá? Ou o que você vê antes, né? Ou os conteúdos que você sabe. E o último, nós temos aqui um fator comum, numerador. Tá? Então ficaria x que multiplica x menos 1 sobre o denominador, que é uma diferença de dois quadrados. Que quando eu fatorar vai ficar x mais 1, x menos 1. Ok? Esse x mais menos 1 dá para cancelar com x menos 1. Vai sobrar um x no numerador e um x mais 1 no denominador. E, por amor de Deus, não tentem cortar o x com x, porque não pode. Tá bom? Vamos ao próximo. 10ª questão. Faça o que você nunca fez ainda nesse exercício. Fatório, tá? Então, só que tem um detalhe. Aqui as fatorações podem aparecer mais de uma vez. Esse primeiro não é soma de 2 cubos, porque esse x está elevado a 1. Para ser uma soma de 2 cubos, os dois têm que estar elevado a expoente 3 ou múltiplos de 3, tá bom? Então, o máximo que eu posso fazer aqui é colocar o fator comum. Isso aqui também não dá para fatorar, porque não existe a fatoração da soma de 2 quadrados, só existe a diferença de 2 quadrados, ok? A letra B, eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso aqui de dentro é um trinômio quadrado perfeito, né? Certo? Que vai ficar x mais 1 ao quadrado. Já fiz eles algumas vezes hoje. A letra C, nós temos aqui 5, 20 e 20. Fator comum 5. Todo mundo é múltiplo de 5. Dentro do parênteses vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Trinômio, provavelmente quadrado perfeito. Tira a raiz do primeiro, x. Tira a raiz do último, 2. Coloca o sinal de menos e eleva a 2. Só para confirmar, multiplica o 2 e o x. Vai dar 4x, que é justamente o que está aqui no meio. Tá bem? Tranquilo? Vamos à próxima. Questão número 11. Fatore e resolva as equações, tá? Quando você tem equações que são do segundo, terceiro, quarto, quinto grau, geralmente nós colocamos para a resolução dela ela igual a zero, tá bom? E aí nós vamos fatorar de acordo com o tipo de fatoração que há em cada uma delas. No caso do item A, nós temos aqui um trinômio. Será que é quadrado perfeito? Não sei, o primeiro e o último são quadrados perfeitos, então costuma ser um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu faço? Tiro a raiz do primeiro, qual é a raiz de x ao quadrado? X. Tiro a raiz do último. Qual é a raiz do último? É 9, então vai ficar 3. Coloco o sinal do meio e elevo a 2. Isso vai ser igual a zero, tá? Continuando aqui. Se você tem um número ao quadrado é zero, esse número sem o expoente também vai ser zero, tá? Ok? Porque a única maneira de dar zero é ser o número zero. Passando o menos 3 para lá, vai ficar x igual a... Fazer aqui para não confundir. Isso implica que x é igual a 3.
A letra B, nós temos aqui um fator comum. Os dois têm a letra x. Dentro do parênteses vai ficar x mais 8. Quando você tem uma multiplicação e essa multiplicação dá zero, isso só pode acontecer se um dos fatores é zero, tá? Ou x é zero, ou, vou colocar os dois aqui, ou o outro, que é x mais 8, que é igual a zero. E ao resolver essa equação aqui, você vai ficar com o número menos 8, tá? Então as raízes são 0 e menos 8. Uma equação no segundo grau tem até duas raízes. Letra C, olha, tem um sinal de menos, uma diferença de 2 quadrados. Tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último, né? Uma vez com mais, outra vez com menos. Não é? Coloca o sinal do meio elevado a 2, não, porque aqui é a diferença de 2 quadrados. Né? Então, esse produto deu igual a zero. Isso só acontece se o primeiro número for zero ou o segundo número for zero. Aqui vai dar menos 2 e aqui vai dar 2. Quando nós estamos lá na geometria e aparece alguma coisa assim, vocês pegam esse menos 4, passam para lá, ninguém nem falou nada sobre isso, né? E aí fica x igual a raiz de 4 e dizem que x é igual a 2. Mas não é que seja só 2, tá certo? Na verdade, o número ao quadrado que vai dar 4 pode ser o 2 e pode ser o menos 2. Só que lá na geometria não tem o menos 2, não tem lado com menos 2 metros. Então, acabamos utilizando apenas o valor positivo. Mas aqui, certo? Na parte da álgebra, nós usamos os dois valores, tá bom? A letra D também é um trinômio, né? Só que não é um quadrado perfeito porque esse último aqui não tem raiz. Então, provavelmente vai ser aquela história do soma e do produto, tá bom? Esse aqui é o produto, esse aqui é a soma. Você tem que imaginar dois números que multiplicados dê 5 e que somados dê 1. Como 5 é primo, só pode ser 5 e 1. Como aqui tem um sinal de menos e o produto tem um sinal de mais, então esses dois números têm que estar somados e têm que ter os sinais iguais. Consequentemente, a resposta vai ser x menos 5 vezes x menos 1. Se você resolver essa multiplicação aqui, vai chegar nesse ponto. E esse produto está igual a zero. Isso me garante que ou o primeiro número é igual a zero, ou o segundo número é igual a zero. Aqui vai me dar para x5 e aqui vai me dar para x1. Tá bom, pessoal? Parte de álgebra terminada. Vamos à geometria. Parte de geometria, nós temos aqui as relações métricas no triângulo retângulo. Né? Então, não coloquei, tá? Mas, para vocês têm que lembrar as relações métricas no triângulo retângulo. Né? Quando você tem um triângulo retângulo de hipotenusa A, catetos B e C, né? Projeções ortogonais MN altura H, valem as seguintes relações. Que a hipotenusa vezes a altura é igual ao cateto vezes cateto. Que o cateto ao quadrado, isso tanto pode ser o B como o C, é igual à hipotenusa vezes a sua projeção. Cateto B, a projeção é o M, cateto C, a projeção é o N. Né? A altura ao quadrado é o produto das projeções. Não tem mais espaço. O que mais nós temos de fórmula aqui? Temos a mais importante de todas, né, que é o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Tá? E a mais óbvia de toda que me diz que a hipotenusa é a soma das projeções. Tá? Esse pedaço aqui todinho é igual à soma desses dois pedacinhos de cima. Lógico e evidente. Tá bom? Então vamos à questão 12. Na figura ao lado, né, a distância da casa à estrada, a distância da casa à estrada. Distância tem que ser a menor possível. E eu só tenho o menor possível quando eu tenho uma coisa perpendicular. Então essa é a distância da casa até a estrada. Bom? Qual é a menor distância da árvore à caixa d'água? Da árvore à caixa d'água, a menor distância seria a hipotenusa, né? Seria isso aqui. Tá? A menor distância da árvore à caixa d'água. O que eu tenho aqui? Eu tenho altura
e eu tenho projeção. Como é que eu faço para encontrar essa distância toda? Bem, há várias possibilidades, né? Depende de vocês, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou descobrir essa outra projeção aqui que eu vou chamar de N, tá bom? Então, nesta outra projeção, eu vou fazer o seguinte, estou fazendo aqui a letra A. Então, eu vou usar a seguinte fórmula, que h ao quadrado é igual a n vezes n, tá? H é 1,2, né? Então, 1,2 ao quadrado é igual a m, que eu estou dizendo que é 1,6, vezes n, que eu não sei quanto é que é, certo? 1,2 vezes 1,2 vai dar 1,44, igual a 1,6 n. Trocando de lado aqui, sem precisar trocar de sinal, que eu vou trocar todo mundo e multiplicar por menos 1, n vai ser igual a 1,44 sobre 1,6. Se você pegar a sua calculadora, os passarinhos estão passando, e dividir 1,44 por 1,6, você vai encontrar a resposta de 0,9. Professor, mas como é que eu vou fazer uma conta difícil dessa numa prova, né? Muito bem. Vamos lá. Como é que eu faria numa prova? Primeiro, 1,44 e 1,6 eu igualaria as casas. Então eu ficaria com 144 e 160. Aí eu ia dividindo aqui por 2. Aqui ficava 80. Tá melhor para dividir, né? Uma redação par, eu vou dividir por 2 de novo, dá 36 e dá 40. Tá melhor, mas ainda tá grande. Vou dividir por 2 de novo, vai dar 18 e vai dar 20. Tá melhor, né? E eu vou dividir por 2 de novo, dá 9 e dá 10. Olha, se eu chego no denominador 10, é a melhor coisa do mundo, porque qualquer número dividido por 10 é só voltar a vírgula uma casa, 0,9. E eu não precisei pegar a calculadora para fazer essa conta, tá? Usei aqui uma maneira mais simples. Tranquilo? Vamos à próxima questão. Vamos ao item B, né? Letra B, ele quer saber qual é a menor distância. Não, acabou não, né? Ele quer saber da casa ao A. Então, o A vai ser 0,9 mais 1,6, que vai dar 2,5 quilômetros, não é isso? Letra B, a menor distância da árvore até a casa. Da árvore até a casa vai ser esse aqui, que eu vou chamar de cateto C, porque ali eu botei o N, tá? Então, nós temos aqui que C ao quadrado é igual a A vezes N. Tranquilo? Quanto é que é o C? Não sei. Quanto é que é o A? Acabei de descobrir, 2,5. Quanto é que é o N? O N eu também descobri, que é 0,9. Olha aí, dois números difíceis de multiplicar? Pois é, né? Então vamos transformar em fração. 25 sobre 10 e 9 sobre 10. Se você multiplicar em cima, sem pressa, dá 225. Se você multiplicar embaixo, dá 100. Se você tirar a raiz de 225 e a raiz de 100, você vai encontrar 15 sobre 10, que é 1,5. Tá? Então a resposta do item B é 1,5 km. E do item C, a menor distância da casa até a caixa d'água. Eu vou chamar isso aqui de B. E pela mesma fórmula, ou outra que eu queira qualquer, posso usar a mesma fórmula, né? Só que B ao quadrado é igual a A vezes M. O B, eu não sei. O A é 2,5 e o M é 1,6. Vou usar a mesma estratégia do anterior, colocar 25 sobre 10 e 16 sobre 10. Se você nem quiser multiplicar, nem precisa, tá? Apesar que isso aqui vai dar o quê? Vai dar 400, né? Não é isso? 400 sobre 100. Olha, cortou, cortou. Então B vai ser a raiz de 4, que é 2.
certo? Então aqui vão ser 2,0 quilômetros. Finalizada. Vamos à próxima. Questão 13 fala o seguinte: em um triângulo retângulo, um cateto mede 10 e sua projeção sobre a hipotenusa mede 5. Vamos fazer sempre o desenho, né, para ajudar. Então, em um triângulo retângulo, um cateto mede 10. Qual? Qualquer um, tá? Eu vou dizer que é esse aqui, tá bom? Então, esse aqui vale 10 e a sua projeção vale 5. É que ele colocou o contrário, né? Eu gosto aqui do... Peraí, deixa eu dar uma... Eu prefiro o M do lado de cá e o M do lado de cá, tá? Vamos colocar do jeito o M do lado de cá. Poxa, o N. Esse aqui virar um N. O N do lado de cá, certo? E o M do lado de lá. Preferências, tá bom? Ele quer saber quanto é que mede a hipotenusa. Ele quer saber o A, tá? Então, na letra A, nós vamos descobrir o A. Como é que eu descubro o A? Eu tenho projeções, então eu vou usar a fórmula, no caso aqui, C ao quadrado igual a A vezes N, né? Por que eu vou usar essa fórmula? Porque eu tenho C, tenho N e quero A. É a única fórmula que tem todos esses elementos. A primeira coisa que você faz na prova é anotar as fórmulas, tá? Mas sabendo o que elas significam. Tá bom, pessoal? Porque anotar sem saber o que elas significam não vai adiantar muito. Ok? Então, C ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é A, vezes a projeção do cateto, que é 5. Então, eu tenho aqui que 5 vezes A dá 5A e 10 ao quadrado é 100. Então, A vai ser 100 dividido por 5. O A vai ser igual a 20. Vamos agora à letra B. Ele quer saber o outro cateto. Como eu já descobri que a hipotenusa é 20, eu vou usar o teorema de Pitágoras, que é aquela que se usa quando fala sobre catetos e hipotenusa apenas, né? O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 20 ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais 10 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, b ao quadrado mais 100. O b vai para lá, fazer do jeito que vocês fazem. O 400 vem para cá. Então, vai ficar menos b ao quadrado igual a menos 300. B ao quadrado vai ficar igual a 300, multiplicando aqui por menos 1. Então, B é raiz de 300, tá? Como 300 é 3 vezes 100, vai dar 10 raiz de 3. E está faltando só a letra C, que quer saber a altura relativa à hipotenusa. Como eu já tenho vários elementos, eu só não tenho esse rapaz aqui, né? Que não é tão difícil de descobrir, porque se aqui é 5 e aqui é 20, isso aqui só pode ser 15. Eu vou fazer essa altura de duas maneiras, tá? Só para mostrar para vocês. A letra C. Eu vou usar A vezes H igual a B vezes C. O A vezes o H é igual ao B vezes o C. Ou seja, H vai ser 10 vezes 10 dá 100. Raiz de 3 sobre 20. Cortou o zero, dá 5 raiz de 3. Ou, eu sei que ali é 15, então eu vou fazer h ao quadrado é igual a m vezes n. H ao quadrado é igual a m, o m é 15, vezes o n, que é 5. H ao quadrado igual a 75. 75 na raiz vai dar 5 na raiz de 3. Não importa a fórmula que você use, o resultado é para dar o mesmo, tá bom? Vamos ao próximo. Questão 14. A chácara de Angela tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões indicadas na figura. Qual é a distância entre o portão e o poço? Então ele quer saber a distância daqui para cá. Ou seja, ele quer saber a altura desse triângulo retângulo, tá? Para descobrir a altura, a maneira mais fácil seria encontrando a hipotenusa, tá? Usando aquela fórmula A vezes H igual a B vezes C. Já que eu tenho o B e o C, está faltando o H. É mais prático do que a outra fórmula que tem altura, teria que ter as projeções, tá bom? Então eu vou descobrir a hipotenusa como? Usando o teorema de
Pitágoras, que me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então fica 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, tá bom? 60 ao quadrado vai dar 36 seguido de 4 zeros. 800 ao quadrado é igual a 64 seguido de 4 zeros. Somando esses dois números, vai dar 100 seguido de 4 zeros. E a raiz quadrada desse número cheio de zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Tem que ser os 6 zeros. Os 4 zeros tem que ser 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ih, aqui tem zero demais. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Então, a metade de 6 zeros são 3 zeros. 1000. Ok? Ou fazia do jeito que eu expliquei, né? Aqui é 3 vezes 200. Aqui é 4 vezes 200. Então, o A é 5 vezes 200. E 5 vezes 200 vai me dar 1000. É o triângulo 3, 4, 5. Então, voltando ao nosso problema, 1000 vezes H é igual a 600 vezes 800. 600 vezes 800, 6 vezes 8 são 48, seguido de 4 zeros. Dividido por 1000, são 3 zeros. Cortou 3 zeros, cortou 3 zeros, 480 metros a distância do poço até o portão da casa dela. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. 15. Observe o triângulo ABC a seguir e faça o que se pede. Ele quer saber quanto é que vale N. O N está aqui, então isso aqui consequentemente é o M. A hipotenusa está lá com o A. A medida do cateto C, a medida do cateto B. Note que eu só tenho altura e projeção, tá? Com altura e projeção, eu só consigo encontrar a outra projeção usando a fórmula h ao quadrado é igual a m vezes n, tá bom? H é 4, m é 2, o n estou querendo saber. Então fica 16 igual a 2n. Se 16 é igual a 2n, 2n é 16, tá bom? Sem perder tempo com multiplicar por menos 1. O n vai dar 8. Se o n é 8, a hipotenusa não tem nem que fazer conta, né? Não precisa nem de muito espaço. A hipotenusa aqui, ó, vai ser, letra B, né? A hipotenusa vai ser 8 mais 2, também conhecido como 10. Já fiz, ó. Isso aqui vale 8, isso aqui vale 10. Bom, a medida do cateto C. Como eu já tenho as projeções, o cateto C vai ser fácil de encontrar. Um C ao quadrado é igual a vezes N, não é isso? C ao quadrado é A vezes N, que é 8. C ao quadrado é 80. C é raiz de 80. Aí vamos fazer uma pergunta para o professor de matemática, né, que é geometria. Como é que eu simplifico esse número? 80 por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. 80 vai dar dois grupos de 2 e o 5. Quando eu cortar a raiz, isso vai me dar 2 vezes 2, 4, raiz de 5. Tranquilo? E aí vamos a... Então isso aqui mede 2, raiz 4, raiz de 5. E agora está faltando só a medida do cateto B. O cateto B, eu posso fazer o Bzinho aqui, usando a outra fórmula do cateto ao quadrado, né? Cateto ao quadrado é igual a vezes m. Então, b ao quadrado é a, que continua sendo 10, vezes o m, que continua sendo 2. Então, b ao quadrado é 20, b vai ser a raiz de 20. E fazendo a mesma coisa com 20, né? 20 é 4 vezes 5, então vai dar 2 raiz de 5. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Próxima questão, 16. Ele quer saber quanto é que mede o M, quanto é que mede o N, quanto é que mede o P e o perímetro do trapézio. Vamos começar no M, tá? O M está nesse triângulo aqui, que é retângulo. Então, para descobrir o M, eu vou usar o teorema de Pitágoras, ok? Onde a hipotenusa é o M
E os outros dois são os catetos. Então, isso aqui vai dar 4 mais 9. O m ao quadrado vai ser 3. M vai ser a raiz de 3. Acabou. Letra B, a medida do n. Procura o n. O n está aqui, ó, nesse triângulo aqui, que também é retângulo, onde o n também é a hipotenusa. Então, vamos à letra B, usando o teorema de Pitágoras. N ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 6 ao quadrado é 36, 9 mais 36 é 45, n vai ser igual a raiz de 45. Se preciso for, né, você escreve 3 raiz de 5. Por que 3 raiz de 5? Porque 45 é 9 vezes 5, tá? E a raiz de 9 é 3. Ou, se você quiser, você fatora, vai encontrar isso aqui, simplificando 3 raiz de 5, tá? Conteúdos que nós já vimos, apenas a aplicação deles aqui na geometria, tá bom? Letra C, o que ele quer na C? Ele quer o valor de P. O P é outra hipotenusa desse outro triângulo, então vou fazer o P ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Detalhe para facilitar a vida de vocês, ó, m ao quadrado é 13, então posso botar aqui só o 13, em vez da raiz de 13. N ao quadrado é 45, então posso botar aqui só o 45, tá? Então P ao quadrado é 13 mais 45, que vai dar 58, né? O avião terminou de passar, então se P ao quadrado é 58, P vai ser igual a raiz de 58. Não adianta tentar simplificar 58, por 2 vai 29, 29 é primo. Então não adianta simplificar, vai ficar raiz de 58 aqui, tá bom? E a última coisa que ele quer na letra D, D é o perímetro do trapézio A, B, C, D. Então, o perímetro vai ser os lados. O lado AB mede 6. O lado BC também mede 6. O lado CD mede 58. E o lado DA mede 2. Então, o perímetro dessa figura seria 14 mais raiz de 58. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. Questão 17 diz assim, né? Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre o cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Qual é a medida aproximada do comprimento do cabo de aço? Se ele quer a medida aproximada, então vou ter que calcular a raiz do número, tá bom? Então vamos lá. Pegando aqui o triângulo, pessoal, essa base aqui mede 40, tá? Isso aqui é a altura. Esse pedacinho aqui vai ser a diferença entre esses dois, então vai ser 10. E ele quer saber essa medida aqui. Problema que não tem altura dentro do triângulo, nós vamos usar o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Então x ao quadrado vai ser igual a 100, 4 ao quadrado vai dar igual a 16, né? Seguido de dois zeros. Então x ao quadrado é 1700. Consequentemente que x vai ser igual a raiz de 1700. Como 1700 é 17 vezes 100, a raiz de 100 é 10 vezes 17. Você só tem que, no caso se fosse uma prova, certo? Eu teria que ter dado aqui no enunciado qual é a raiz de 17, tá bom? Para que você pudesse usá-la, ok? Então, se não tiver a raiz, porque não é para você calcular. Se tiver a raiz, é porque você deve calcular, tá bom? Isso aqui vai dar mais ou menos, né? A raiz de 17 é 4,12 mais ou menos. Então 10 vezes 4,12 vai dar igual a 41,2 metros, tá bom? Então vamos à próxima questão. Próxima questão, quantos metros de fio são necessários para puxar de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz do lado de uma casa, né? E a 8 metros da base desse poste. Então, no lugar, isso aqui não existe. Eu não vou puxar um fio para o chão aqui, a pessoa vai passar aqui, vai bater nesse fio e vai se eletrocutar, tá? A gente puxa para um canto aqui na casa, tá?
Então a gente puxa para cá, né? Porque as pessoas não vão bater a cabecinha, tá bom? O desenho do tô aqui, fazer o que, tá? O eletricista não sou eu. Vamos colocar aqui 8 metros, tá? A distância que ele colocou. Um poste de 6 metros de altura, aqui são 6 metros de altura, e ele quer saber esse x aqui, tá? O que é que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras, né? Quem é a hipotenusa é o x. Então, x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. Isso aqui vai dar 100. X igual a raiz de 100, que é 10 metros. Finalizado. Vamos ao próximo, tá, pessoal? Fazendo contas aqui básicas, um pouquinho mais rápido, mas qualquer dúvida, pause e façam os cálculos. Vamos ao próximo. Questão 19 fala assim, na figura AB, procura AB, que é isso aqui, ó, é congruente com BC. Ou seja, se ele colocou X ali, isso aqui também é X, tá? E F, tá bem aqui, é ponto médio. Se é ponto médio, se ele colocou X para baixo, aqui para cima também vai ser X. Informações que eu tenho que acrescentar porque estão no enunciado, tá? Do retângulo BCDE. Determine a medida de x indicada na figura. A medida de x está aqui, ó, nesses dois triângulozinhos, tá? Ou nesse triângulozinho aqui. Teorema de Pitágoras, né? Por quê? Porque não tem altura dentro, só tem cateto e hipotenusa. Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quando você tem um número e uma raiz multiplicando ao quadrado, você vai fazer o 6 ao quadrado e o raiz de 2 ao quadrado, tá bom? Isso aqui vai ficar 2x ao quadrado. Aqui vai ficar 36 vezes 2. 36 vezes 2 dá 72, igual a 2 raiz de 2. 2 vezes x elevado a 2. Trocando de lado, sem precisar multiplicar por menos 1, porque é uma igualdade, tá? Sem perder tempo. X ao quadrado igual a 72 dividido por 2. X ao quadrado é 36. X é a raiz quadrada de 36, e vai dar 6. Então, eu descobri que x é 6. Resposta da letra A. Letra B, qual é a área do retângulo? A área de um retângulo é dada por base vezes altura. A base eu acabei de descobrir que é 6. E a altura é 6 mais 6. Então a área desse triângulo vai ser 6 vezes 12, que vai dar 72. Não tem unidade, então fica 72 unidades de área, tá? 72 só. Tranquilo? Vamos ao próximo. Questão 20. Duas circunferências cujos raios medem 4 e 6. Logicamente, 4 é a circunferência menor, 6 é a circunferência maior, tá? São tangentes externamente, ou seja, elas encontram-se uma por fora da outra nesse ponto F aqui, tá? Como mostra a figura. Qual é a distância entre os centros dessa circunferência? Como aqui é 4 e aqui é 6, a distância da letra A vai ser 10 centímetros. Ok? Letra B. A reta BC, né, é tangente às duas circunferências. Bate num ponto, bate num ponto. No ponto de tangência é sempre reto. Nos pontos A e B. Qual é a medida do segmento AB? Para fazer isso, tá? Nada de puxar para cá porque eu não tenho essa medida, nada de puxar para cá porque eu não tenho essa medida. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um triângulo bem aqui, tá? Porque note o seguinte, ó, daqui para cá é 4. Então isso aqui também é 4. Ah, mas não era 6? Não, 6 é até lá em cima. Se é 6 até lá em cima, esse pedaço aqui tem que ser 2. Para quando eu somar 2 com mais 4, fechar nos 6, que é o raio do triângulo grande. E ele quer saber essa distância aqui, x. Porque essa figura aqui é um retângulo, tá? Então a base de baixo é igual à base de cima. Ok? É do lado também. Como é que eu faço o retângulo aqui? Teorema de Pitágoras. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é 10. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 10 ao quadrado dá 100, 2 ao quadrado dá 4. Mudando de membro do jeito que vocês fazem, aí como eu estou mudando só esse aqui, ó, e esse, não estou mexendo nesse, eu tenho que trocar os sinais, certo? Menos x ao quadrado é igual a menos 96. Vou multiplicar por menos 1. X é raiz de 96. Será que dá para simplificar esse 96, né? Por 2,
48. Olha, dá, né? Por 2, 24. Por 2, 12. Que não vai dar, não. Vou arrumar outro canto para fazer. Peraí. Vamos lá, fazer aqui. 96. Por 2, 48. Por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. Por 3, 1. Fazendo grupos com 2, ó. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 3. Simplificou aqui, 4 raiz de 6 é o valor de x. Beleza, pessoal? E aí vamos à próxima questão. Próxima questão diz assim, um triângulo ABC retângulo em A, então aqui é reto, certo? Determine a medida de C, N, H e B. Só, tá? E determine a área e o perímetro do triângulo, que é pouca coisa, tá? Ele quer área, altura, perímetro, ele quer tudo desse triângulo que está faltando. Então vamos lá. Vou começar de onde? Vou começar do mais fácil, ele nem está pedindo, tá? Se esse pedaço aqui é 7 e isso tudo aqui é 20, esse pedaço aqui tem que ser 13, tá? Tá aqui embaixo igual ao outro, e tá aqui em cima fica mais bonitinho. 13, e aqui é 7. 7 mais 13 dá 20. Com isso, eu consigo descobrir o h, porque h ao quadrado é igual a m vezes n. H ao quadrado é igual a 13 vezes 7. 13 vezes 7 vai dar 91. 91 não tem raiz, tá? Produto de dois primos. H, raiz de 91. Vamos agora descobrir o C. O C, tá? Eu vou fazer C ao quadrado igual a vezes N, já que eu tenho tanto A como N. Então, C ao quadrado é igual a 20 vezes 13. C ao quadrado é 260, C é a raiz de 260. Se você pegar 260 e fatorar, certo? Você vai encontrar como resposta 2 raiz de 65. Tá bom? Tá faltando quem agora? Tá faltando... Já foi? Já foi. Tá faltando o B. O B eu vou fazer do mesmo jeito. B ao quadrado é igual a A vezes M. B ao quadrado é 20 vezes 7. B ao quadrado é 140. Então B é a raiz de 140, que vai dar, fazendo a mesma simplificação, 2 raiz de 35, certo? E agora está faltando nenhuma das letras. Está faltando o perímetro e a área. Vamos lá. Para calcular o perímetro é a soma dos lados, tá? Vai ser 20 mais o A, né? O 20 que é o A, mais o B, que é 2 raiz de 35, mais o C, que é 2 raiz de 65. Não dá para somar nada. Esse é o perímetro, tá? E a área vai ser base vezes altura dividido por 2. Ó, base vezes altura dividido por 2. Tá? Quanto é que é a base? É o B. Quanto é que é a altura? A altura aqui não é a altura... Aliás, a altura aqui é essa altura aqui, tá? A base quem seria? Seria o 20, né? Quem seria a altura? O H. Então, vai ficar 20, né? Esse B não é esse B aqui. Esse B é a base do triângulo e H é essa altura do triângulo. No caso desse triângulo, a base é o 20, tá? Então, a base 20 vezes a altura raiz de 91, tudo isso dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser 10 raiz de 91. Um detalhe interessante é que se você multiplicasse os dois catetos e dividisse por 2, também iria dar a mesma resposta. Vocês podem até fazer um teste aí, tá bom? Vamos lá. Finalizamos o TD, pessoal. Todas as informações foram feitas, tá? E agora vamos correção do trabalho, tá bom?
correção de trabalho, só para tirar dúvidas aí que vocês possam ter e ajudar para a prova também, tá? Isso aqui é produtos notáveis, ó. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar 5, mais 4 raiz de 5 mais 4. Isso aqui dá 9, mais 4 raiz de 5. E eu acho que até já fiz isso, né? A letra B também é um produto notável. O quadrado é a diferença dos termos. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar 3, né? Corta. Menos 6 raiz de 3 mais 9, que eu vou ficar com 12 menos 6 raiz de 3. Ok? E o último aqui é o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 5 menos 1 vai dar 4. Tranquilo? Vamos ao próximo. Próximo são dois produtos notáveis. Esse primeiro aqui, se você quiser fazer fora, né, vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vai me dar 2, mais 2 raiz de 2 mais 1, finalizando em 3 mais 2 raiz de 2. O segundo, que é esse aqui, vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui vai me dar 3, né? Corta esse com esse. O 2 só pode multiplicar com 2, dá 4 raiz de 3 mais 4. Somando os termos semelhantes, vai dar isso aqui. E agora seria só pegar o primeiro quadrado e somar com o segundo quadrado. Pegar o primeiro quadrado e somar com o segundo quadrado. A única coisa que dá para somar aqui é o 3 e o 7, que vão me dar 10. O 2 raiz de 2 não dá para somar com 4 raiz de 3, tá bom? Vou nem subtrair. Finalizado. Rápida e prática. Vamos à próxima. Próxima é racionalização, né? Nós temos vários tipos de racionalização. Nessa primeira questão aqui, nós vamos racionalizar apenas pelo primeiro caso que vocês aprenderam, que é o raiz de 2, tá? Só tem uma raiz, coloca ela aqui, multiplica todo mundo em cima por raiz de 2, multiplica todo mundo embaixo por raiz de 2. Que no caso, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 4 é 2, que vai sobrar só raiz de 2. Tá bom? Letra B, olha para o denominador. Não é obrigado a colocar o 2, tá? Se você colocou, não está errado. Mas aqui basta o raiz de 5. Nesse caso aqui, tá bom? Então aqui vai ficar 5 raiz de 5. E aqui vai ficar 2 raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Aqui já dá para cortar o produto, né? De cima aqui com o de baixo, sobra só o 2. Letra C, racionalização é sempre com o denominador, nunca com o numerador. Então, o fator racionalizante é raiz de 2. Esse número vai multiplicar os dois aqui. Vai ficar o raiz de 4 mais 3 raiz de 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Aqui vai dar 2 mais 3 raiz de 2 sobre 2. E eu não posso cortar esse 2 com esse 2, tá? Porque aqui tem um sinal de mais. Acabou desse jeito que está aí. Quarta questão. Aqui é uma pegadinha que eu espero que eu tenha... Não, eu corrigi. Eu não coloquei, eu corrigi. Eu coloquei isso aqui. Espera aí. Aqui, essa raiz não está aqui não, tá? A raiz aqui é só no 2, tá bom? Eu corrigi na hora que eu estava passando em sala. Então aqui é a raiz de 2 mais 1. O fator racionalizante é sempre olhar para o denominador. Raiz de 2 menos 1. Raiz de 2 menos 1. Cuidado, pessoal. Isso poderia ter sido uma pegadinha, tá? Se você coloca assim, alguns iriam fazer. Olha, vou fazer raiz de 2 menos 1. Não, tá? Aqui, se tivesse desse jeito aqui com a raiz esticada, você teria que fazer 2 mais 1, 3. E fazer o fator racionalizante com raiz de 3, tá? Não foi esse o meu objetivo, mas aconteceu. Então, o fator racionalizante aqui é raiz de 2 menos 1, né, que é o mesmo par trocando sinal. Aí lá em cima o 2 vai multiplicar o raiz de 2 menos 1. Embaixo é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se você quiser multiplicar distribuindo, você pode. Aqui vai ficar 2 menos 1, que vai dar como resposta 1,
que você coloca se quiser, tá bom? Letra B, o fator racionalizante é o mesmo par que está embaixo, trocando o sinal. Tranquilo? E aí você vai multiplicar o 2 pelo raiz de 6 mais 2. Embaixo você vai fazer produtos notáveis, que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu não costumo multiplicar esse número aqui, porque geralmente vai acontecer uma simplificação, tá? Em cima não aconteceu, mas nesse aqui irá acontecer. Ó. 6 menos 4 vai dar 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, porque eles são fatores. Então a resposta final vai ser raiz de 6 mais 2, já simplificado, tá bom? Vamos ao próximo. Resolva as expressões. Aqui é só aplicar o produto notável, tá, pessoal? Aqui é o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Resolvendo as potências em primeiro lugar. Tá? Aqui não tem nada para fazer, aqui também não. 2 ao quadrado, 4, 2 ao cubo, 8. As únicas coisas que eu tenho que fazer. Próximo passo, eu vou fazer as multiplicações, que vão aparecer nos do meio, tá? Aqui vai dar... Copiar errado, sai errado, né? 6x ao quadrado mais 12x mais 8. E está finalizado, tá? Letra B, também é para usar para os notáveis, seria o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Lembra a dica que eu dei lá na aula? Ó, raiz de 3 ao raiz de 2 elevado a 3. Isso vai dar o quê? 2 raiz de 2, certo? Isso aqui vai dar raiz de 2 à terceira, que como tem o 2 e o 3, vai ficar um dentro e um fora. Lembra que eu falei, né? Vou usar aqui, tá? Aqui vai cortar. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 2. Aqui eu vou fazer essa potência, que dá 4, e essa outra potência, que dá 8. Fazendo só as multiplicações, aqui dá 12, aqui dá 12, só que raiz de 2, né? E aqui dá 8. Somando os termos semelhantes, os que têm raiz de 2 e os que não têm raiz de 2. Ok? Tranquilo? Vamos ao próximo. Próxima questão, geometria. Determine o valor que falta em cada um. Né? Aqui está indicado é a altura. Então, nesse primeiro vai ser h ao quadrado igual a m vezes n. 6 vezes 12 dá 72. H vai ser igual a raiz quadrada de 72. Aí lá vamos nós fatorar, tá? 72, quando você fatorar, por 2, 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então isso aqui vai dar 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, fazendo grupos de 2. Esse e esse vão sair da raiz, e o 2 vai ficar dentro da raiz. 2 vezes 3 vai dar 6, raiz de 2. Tranquilo? Letra B. Cateto, projeção, hipotenusa. Então aqui vamos supor que é o B, aqui é o M e aqui é o A. Qual é a fórmula que eu vou usar? B ao quadrado é igual a A vezes M. B ao quadrado é igual a A vezes M. 16 ao quadrado dá 256. 18 vezes M. Escrevendo ao contrário, vai ficar mais fácil para mim. M vai ser igual a 256 dividido por 18. Eu não preciso dividir, eu só vou simplificar, tá bom? Só dá para dividir por 2. E aí, acabou. Vamos ao próximo. Questão 7. Determine no triângulo as medidas aí. Essa foi atrasada, que é a data do meu planejamento, mas vamos lá. Bem, primeira coisa que eu vou descobrir é a hipotenusa, tá? Usando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aqui vai ficar 81
mais 256. X ao quadrado vai dar 7. 8 e 5, 13 vai 1. 337. Consequentemente, x é a raiz. Ah não, eu ajeitei esse aqui com vocês, não foi? Eu coloquei no lugar do 9, eu botei 12, não foi isso? Coloquei 12 aqui, que ficou 144, que 144 vai dar... Foi 12 mesmo, né? Vai dar 400, né? Então, x é a raiz de 400, que vai dar 20. Certo? Eu mudei aqui para um 12, eu lembro. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir o x. Agora eu posso descobrir o h, usando a fórmula a vezes h igual a b vezes c. O a, que é 20, vezes o h, que eu não sei, é igual a 12 vezes 16. H vai ser igual a 12 vezes 16, que dá 192, dividido por 20. Simplificando aqui, se eu dividir por 2, daria 96 sobre 10, que é igual a 9,6. Ou, não sei, vocês podem ter colocado 48 sobre 5, não tem problema não, tá? Qualquer uma das duas respostas estaria certa. E agora eu consigo descobrir o z e o y, né? O z é projeção, tá? Vamos supor que seja a projeção n, e aqui é a projeção m. Então aqui é o b e aqui é o c. Certo? Vamos descobrir o z. O z vai ficar c ao quadrado igual a vezes n. O c é 12, então 12 ao quadrado é igual a que é 20 vezes n. 12 ao quadrado dá 144. Aí vou trocar de lado, né, para ficar mais fácil para mim. Vai ficar 144 sobre 20, ou simplesmente 7,2. Ou se você simplificou um pouquinho, né, colocou 36 sobre 5. Certo? Para descobrir o b, eu vou fazer a mesma coisa. Para descobrir o b, aliás, tem tantas possibilidades, tá? Para descobrir o b, não, para descobrir o y, eu vou fazer a mesma coisa, só que vou fazer com o cateto b, também, a vezes m. Quanto é que é o b? É 16. 16 ao quadrado igual a 20 vezes o y. 16 ao quadrado é 256. 20y. Y vai ser igual a 256 dividido por 20. Tá? Estou sem espaço aqui. Que daria, se eu dividir os dois por 4, alguns encontraram 44 sobre 5. Outros escreveram 12,8, né? Que é justamente a subtração de 20, né? 20, que é a hipotenusa, né? Menos 7,2. Se eu fizer 20 menos 7,2, vai dar 12,8. Essa aqui era outra maneira de descobrir o y se você tivesse feito na forma decimal. Ficaria bem mais fácil, né? Vamos ao próximo. E a última questão, né? Fatore cada um dos que estão aqui, né? O primeiro, fator comum. O fator comum é 6. Vai ficar 2x mais 1. Segundo também é fator comum, só que aqui vai ser a letra a ao quadrado, que vai ficar a mais 5. O terceiro é um agrupamento. O primeiro grupo é o grupo do x. O segundo grupo é o grupo do b. Os dois juntos têm o mesmo x mais a e vai ficar dentro do parênteses o x mais b. E o último grupo é o fator comum, só que o fator comum com a raiz, que vai dar a raiz de 2 mais 1. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Estudem para a prova. Boa sorte a todos.